Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje eu quero falar sobre o senhor Lucas Banzoli. Lucas Banzoli que não cansa de passar vergonha. Lucas Banzoli tenta a todo momento nos acusar os católicos de adulterar textos da patrística, da Bíblia e outros livros aí que às vezes nem fazem parte do cristianismo. E a única pessoa que já usou textos adulterados foi o próprio Lucas Banzoli. Cansamos de expor aqui textos que ele pegou adulterado ou adulterou. Eu não sei exatamente de onde veio. Quem não se lembra do Clemente de Alexandria, né? Clemente de Alexandria citando ali o tirano e alguém colocando lá o tirano Domiciano, que não tinha nada de Domiciano, era só apenas o tirano. Pegar textos isolados de Eusébio de Cesareia, né, tentando insinuar que Eusébio de Cesareia era futurista, quando Eusébio de Cesareia era mais preterista do que eu. E, enfim, vários outros textos e outras citações. O Frisk já cansou de bater nele, essa que é a realidade. O Robson, do canal Robson 2.0, já cansou de bater nele nesses textos. E ele sempre fica citando a mesma coisa. Por exemplo, o texto de Atanásio que o Robson pegou lá do Veritatis e realmente tinha um erro no texto. O próprio Robson foi lá, correu atrás, falou com o rapaz do Veritatis e consertaram o texto, e o Robson fez uma errata. Foi lá, fez um outro vídeo falando que realmente o texto estava adulterado e que não muda muita coisa, né? Até porque essa velha tentativa do Lucas Banzoli de tentar provar que os hebreus já tinham um cânon definido na época de Cristo. Não existe isso, tá, gente? Ele nunca vai conseguir provar essa porcaria que ele tenta provar. Nunca. Ele já pegou coisas absurdas, como textos da Bíblia Sagrada, onde Jesus dizia que os fariseus e aquela geração tinha sido condenada desde a morte de Abel até Zacarias, filho de Joiada, né? E na verdade não era o filho de Joiada, era o filho de Baraquias, tá? Só que aí o Lucas Banzoli foi lá e fez uma manipulação, deu um duplo carpado dizendo que aquele Zacarias que Jesus Cristo estava citando era o filho de Joiada e não de Baraquias. Já tentaram dizer que foi erro do copista colocar o nome de Baraquias ali, porque é o filho de Joiada que está lá no livro de Crônicas e é o último livro do cânon hebraico. Olha só, que absurdo, né? Jesus Cristo estava... E que ainda tenta insinuar que Jesus Cristo estava citando um cânon ali, ó, de Abel até Zacarias, e estava citando o cânon, quando Jesus Cristo não estava citando cânon nenhum. Estava citando pessoas do Antigo Testamento no qual, né, aquela geração iria ser condenada pela morte de todas as pessoas que morreram entre né, que era Abel, e até o último mártir, que seria esse Zacarias, que eu já fiz vídeos aqui citando, né, quem é esse Zacarias, filho de Baraquias. Não é o profeta, não é o pai de João Batista, não é o filho de Joiada, tá? A gente já mostrou aqui quem é esse Zacarias. Então ele gosta, né? Ele gosta de passar pelo ridículo. Essa que é a realidade. E ele tenta provar por A mais B, não, mas já tinha um cânon definido. Não tinha. O próprio Flávio Joséfo, que cita lá 22 livros, Flávio Joséfo não diz quais são esses livros. E ainda, o cânon que Flávio Joséfo cita, por exemplo, não termina no livro de Crônicas, como Lucas Banzoli diz que o cânon hebraico estava definido já na época de Cristo. Se você pegar o cânon, o suposto cânon, que Flávio Joséfo cita, Flávio Joséfo que era fariseu, né? Ele fala ali de 22 livros, que esse 22 é um número ali
meio que cabalístico ali para os hebreus, tá? Então eles sempre vão tentar encaixar alguma coisa no número 22, não interessa quantos livros são, até porque aí ele tem que juntar todos os profetas menores em um livro só, tem que juntar ali livro de Reis e, né, e outros livros juntos ali, de Josué, para, né, tentar chegar nesse número de 22, senão também não chega. Então não dá para saber, viu, o Lucas Banzoli, quem segue o Lucas Banzoli, não dá para saber quais são os livros citados neste suposto cânon de Joséfo. O que dá para saber é que ele não termina no livro de Crônicas como está o cânon hebraico hoje e como supostamente Jesus Cristo teria citado nesta absurda comparação que o Lucas Banzoli fez, né, do texto bíblico com o cânon hebraico, que foi definido só lá quase no 3º século. Essa é a realidade, tá, gente? Mas o que acontece, né? Em uma dessas tentativas do Lucas Banzoli tentar provar por A mais B que Jesus Cristo já tinha um cânon, que é o cânon que ele usa hoje, aí acaba citando o livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus, que foi encontrado aí também ali na caverna de Qumran, não cita livros, não cita uma quantidade de livros. Essa que é a realidade, tá, gente? E o que o Lucas Banzoli pegou, na verdade, não foi a citação do livro dos Jubileus, e sim a citação de outros autores, tá? Como Epifânio, se eu não estou enganado, em que o autor, citando o livro dos Jubileus, acrescenta a opinião dele ali sobre o número 22, e aí cita que entre os hebreus existia ali um cânon com 22 livros. Só que aí você vai falar assim, pô, mas então tinha esse cânon definido com 22 livros? Tinha, só que isso foi posterior ao Sínodo de Jâmia, ou seja, né, depois do Sínodo de Jâmia, eles tentaram definir um cânon, fechar um cânon, e não para tentar dizer que já existia, ou, né, provar que já existia um cânon, ou definir um cânon mesmo, porque Deus mandou. Não, isso foi para tentar negar o Novo Testamento, porque começou a aparecer o Novo Testamento, e os hebreus, o que eles fizeram? Vamos fechar o nosso cânon hebraico aqui, e fechando este cânon aqui, a gente vai conseguir que o Novo Testamento não faça parte deste cânon, como os cristãos, né, estão fazendo, que os cristãos já colocavam o Novo Testamento junto ali, pelo menos alguns livros do Novo Testamento junto com os livros do Antigo Testamento, tá? Então, na época de Cristo não tinha um cânon definido, não tem uma citação sobre cânon bíblico definido, por exemplo, nas próprias Escrituras, não existe isso daí. O que existe são, né, os hebreus citando ali as Escrituras, tá? Mas como Flávio Joséfo mesmo menciona, eu já coloquei aqui textos de Flávio Joséfo, ele menciona que os saduceus, eles acreditavam numa quantidade de livros, os fariseus outra quantidade, os essênios outra quantidade de livros. Então, várias seitas judaicas ali naquele momento ali, né, se diferenciavam uma das outras, e cada seita tinha a sua quantidade de livros. Isso é bem explícito. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por que eles não acreditavam? Porque a doutrina da ressurreição começa a aparecer realmente posterior ao Pentateuco, né? Mas você fala assim, pô, mas então o Pentateuco não fala de ressurreição? Da forma que os outros livros falam, não. Por isso que os saduceus, eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, porque eles só acreditavam nos 5 livros de Moisés. Então, dá para perceber aí, já pela discussão da ressurreição, que não existia um cânon, né, definido no 1º século, tá? E o que não vai mudar nada no protestantismo e nem no catolicismo. Como eu falei, a gente não pegou cânon definido de lugar nenhum. O catolicismo, Lucas Banzoli, não pegou um cânon do Antigo Testamento definido de lugar nenhum. A Igreja Católica foi lá e definiu o seu cânon do Antigo e do Novo Testamento.
Ah, mas a Septuaginta tinha mais livros que nós temos hoje. O que a Igreja Católica pegou da Septuaginta foi a versão grega. Tá? Não foram os livros, a quantidade de livros. Foi a versão grega e acabou. Ah, mas na Septuaginta tinha os deuterocanônicos? Tinha. E na versão hebraica? A versão hebraica só foi definida no terceiro século, meu filho. Então não tem nem como usar a versão hebraica para definir alguma coisa, tá? Essa que é a realidade. Mas assim, aí o cara vai lá e não cansa de passar vergonha, né? Porque ele foi atrás da IA, gente, da inteligência artificial, para tentar provar que existia mais de uma versão do livro do Jubileus, enfim. Aí o Frisk foi lá, quem não assistiu o vídeo lá no canal do Frisk, assista, que ele foi lá e desmascarou mais uma do Lucas Banzoli, gente. E essa questão da IA, aliás, o Lucas Banzoli, que segundo ele, né, ele é professor de história, se eu não estou enganado. Como eu falei, se eu tenho um filho, eu coloco o meu filho num colégio que o Lucas Banzoli dá aula, eu tiro meu filho de lá. Não, cara, não pode ser uma coisa dessa, um professor de história se utilizar da IA para tentar justificar alguma coisa. Cris Macabeus utilizar a IA, tudo bem, eu não sou professor. Agora um professor de história querer usar a IA. A inteligência artificial é muito boa para você pegar uma citação, por exemplo, pega uma citação, tá? Eu quero saber qual a tradução correta daquela citação, de que livro que ela saiu, até que ela é boa, ela consegue encontrar. Só que a inteligência artificial, gente, ela é alimentada, tá? Deixa eu só ligar a televisão aqui. Ela é alimentada pela sua pergunta. Se você perguntar, por exemplo, já existia um cânon do Antigo Testamento na época de Cristo, aí ela vai tentar encontrar uma alternativa de justificar a sua resposta. Ela vai dizer: olha, na época de Jesus Cristo já existia a probabilidade, talvez, de ter um cânon bíblico. Por quê? Porque Flávio Joséfo menciona isso, e entende? Vai trazer uma ideia para tentar justificar a sua pergunta. Se eu colocar, por exemplo, na IA, é verdade que o cânon hebraico só foi definido depois do Sínodo de Jâmia, lá por volta do segundo e terceiro século, ela vai trazer a mesma coisa. Olha, segundo os historiadores, segundo alguns hebreus, sim, o cânon hebraico só foi definido lá por volta do segundo e terceiro século. Ainda no primeiro século havia muitas discussões sobre vários livros. Então, dependendo do que você pergunta e da forma que você pergunta, ela vai trazer uma resposta tentando justificar a sua resposta. Essa que é a realidade, tá? Então, da forma que ele perguntou ali, existe mais de uma versão do livro do Jubileus, aí vai lá e vai tentar encontrar ali alguma alternativa para justificar aquilo. E ele caiu lá de novo, né, no tropeço, né, ele tropeçou e agora na IA, e o Frisk lá na Arena Católica foi lá e desmascarou mais uma vez. O livro dos Jubileus não fala sobre quantidade de livros ou sobre um cânon hebraico. Isso é uma adição posterior de alguns comentaristas, tá? Não é do livro dos Jubileus, e sim foi uma adição de comentaristas, pessoas que comentaram o livro dos Jubileus acabaram mencionando ali a quantidade de livros do cânon hebraico, que foi definido ali por volta do segundo e terceiro século depois de Cristo, tá? É importante lembrar que os padres da igreja, quando eles mencionam o cânon hebraico, assim como na questão de Atanásio, quando menciona o cânon hebraico com 22 livros sem os deuterocanônicos, eles deixam claro que eles estão falando do cânon hebraico, não do cânon católico, não do cânon cristão, tá? Tanto que, assim, quando vai falar do cânon cristão, cânon católico, é citado todos os livros deuterocanônicos junto dos outros livros do Antigo Testamento. Então, os padres da igreja sempre deixaram bem claro isso daí, ó. Nós estamos citando o cânon entre os hebreus. Eles ainda deixam bem claro, né? Nem o cânon hebraico, é o cânon entre os hebreus. Eles deixam bem claro. Isso daí é claro que estão citando aquele cânon entre os hebreus que foi definido durante o Sínodo de Jâmia.
É muito simples de entender isso. Aí eu pergunto para o Lucas Banzoli, aquela linhagem, né, de rabinos, descendentes daqueles que crucificaram Jesus Cristo, qual autoridade esses rabinos tinham de definir algum cânon? Quer dizer que você segue o que as pessoas que crucificaram Jesus Cristo, condenaram Jesus Cristo à morte, e você segue o que eles definiram? Tá, beleza, eles também não concordam com o Novo Testamento e eles também não têm o Novo Testamento no cânon, então pode tirar o Novo Testamento da sua Bíblia, viu, Lucas Banzoli? Porque você segue o que aquelas pessoas que condenaram Jesus Cristo, o que eles definiram, você segue eles. Então você não pode ter o Novo Testamento na sua Bíblia Sagrada. E continue passando vergonha, a gente continua fazendo vídeo aqui, né? Vendo a vergonha que você passa, tá? E é professor de história, tá, gente? Professor de história. Como eu falei, se eu coloco meu filho no colégio e tá lá Lucas Banzoli dando aula, eu tiro meu filho de lá. Pode ter certeza, tá bom, gente? Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like nesse vídeo. Por favor, dá o like nesse vídeo aqui, deixa um comentário. Quiser contribuir financeiramente com o canal, QR Code aqui com o Pix do canal, através da chave Pix aqui, crismacabelos@gmail.com. E se aparecer a opçãozinha Hypar, por favor, né? Clica aí que é de graça.